Bom, a paz do Senhor, igreja. A palavra de fidelidade de hoje está baseada em Isaías 41, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Bom, irmãos, essa profecia de Isaías, ela era uma promessa de Deus para com o povo de Israel e para o que eles haveriam de enfrentar no exílio babilônico. E Deus, através do profeta Isaías, estava ali consolando e reafirmando o seu poder e a sua fidelidade para com o povo de Israel. E o que mais me chama a atenção nesses versículos é o caráter provedor de Deus sendo manifestado como garantia para o povo de Israel. Deus estava dizendo que iria restaurá-los não só literalmente, mas também espiritualmente, ou seja, Deus traria sobre eles uma restauração completa, seria o sustento deles em todos os sentidos. E embora essa profecia ela tenha sido direcionada para Israel, no contexto da antiga aliança, nós podemos aplicar os princípios revelados sobre o caráter de Deus nas nossas vidas. E quando a gente olha para esses versículos, né, como eu falei, o que mais me chama a atenção aqui é o caráter provedor de Deus. O Jeová Jireh é aquele que provê todas as coisas e estava aqui mostrando o seu cuidado para com o povo de Israel. E esses versículos, eles trazem uma esperança para o meu coração, renovam as minhas forças, principalmente porque tem uns 10 meses que eu decidi fazer uma transição de carreira, decidi empreender e desde então eu tenho aprendido com Deus a confiar na sua provisão. Eu tenho aprendido com o Senhor, Ele tem me ensinado a exercer a minha fé independente das circunstâncias externas. Até porque se a gente for tirar o olho de Jesus, mesmo que seja por um breve instante, nós iremos ficar decepcionados e desanimados. Se a gente for olhar para a nossa situação política e econômica, tanto do mundo quanto do Brasil, é desanimador, né? A gente olha para a política, a gente vê crise interna, externa, taxações vindo aí, inflação crescendo, poder de compra diminuindo. E se a gente focar nisso, a gente vai se desesperar, a gente vai se desanimar. Mas essa palavra de Deus aqui em Isaías 41 nos convida a crer no Deus do impossível, nesse Deus que abre caminhos no meio do mar, que faz florescer no deserto, conforme o versículo 19, e que é o nosso Deus, né? Que é o nosso Deus, e é nele que o nosso olhar deve estar, é nele que a nossa confiança deve estar. E é óbvio que essas circunstâncias externas, né, que eu falei sobre o nosso país, eles mexem com todos, né? Afinal de contas, a inflação mexe com o bolso de todo mundo. Mas essas circunstâncias, elas afetam diretamente quem é empreendedor, né? Mais intensamente quem é empreendedor, independente do tamanho do seu negócio. Porque o empreendedor vive do quê? Da movimentação do mercado. Então, se o mercado está desaquecido, a inflação está crescendo, então isso vai afetar diretamente o faturamento do empreendedor, da sua família e também das famílias, né, que dependem daquele negócio. Mas o que eu tenho aprendido com o Senhor nesses últimos 10 meses, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para poder agir. Deus ele não precisa que a política e a economia estejam alinhadas, estejam numa crescente para que então ele possa fazer algo nas nossas vidas, né? Deus ele age em meio à crise, como a gente leu aqui no capítulo 41, ele faz o justo prosperar no deserto, ele abre caminho no meio do mar, e ele não faz isso porque nós somos mais especiais ou nós somos diferentes dos nossos irmãos. Ele faz isso unicamente para que o seu nome venha a ser glorificado. E como diz no verso 20, para que todos vejam e saibam e considerem que a mão do Senhor é que fez isso, que foi o Senhor que agiu. Então, o que eu tenho aprendido com Deus é que Ele é fiel para nos sustentar em meio à escassez, em meio às diferentes estações da vida. E que a fidelidade de Deus, ela não é para com aquilo que eu estabeleci para mim mesma, não é com os meus objetivos, mas sim com a sua palavra, com os seus planos soberanos, com aquilo que Ele já falou.
né? Deus não volta atrás. A gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o nosso dever como cristão é realmente confiar que Deus é o nosso sustento, que Ele é a nossa provisão. Ele não vai deixar o justo mendigar o pão, né? Está escrito na sua palavra. E a nossa confiança, ela precisa estar totalmente em quem Deus é, firmada no seu caráter, na sua fidelidade, na sua provisão, independente das situações e das estações que nós venhamos a viver. Né? Até porque a nossa maior bênção Deus já fez por nós, né? Que foi entregar o seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Então, o nosso dever é confiar em Deus, confiar nele, crer, descansar, pedir que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos ajude a permanecer fiel, mesmo em meio às dificuldades, porque a nossa preocupação, como seres humanos, não deveria ser em como e quando Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, mas a gente deveria confiar que Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. A gente não deveria estar preocupado em quando e como, porque isso não depende de nós. Isso depende unicamente de Deus. Então, a minha oração nessa noite é que a gente continue confiando e a gente consiga descansar no Senhor, a gente aprenda a descansar nele. Que Deus aumente a nossa fé para que a gente venha realmente ser a diferença nesse mundo e mantermos a nossa fé mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Amém? Então, eu convido os irmãos a trazerem os seus dízimos e as suas ofertas ao gasofilácio e eu vou fazer uma oração. Jesus, obrigada, Pai, pela Tua presença, obrigada por essa oportunidade, que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti, aumenta a nossa fé, Senhor, para que a gente venha crer no Senhor, confiar na Sua palavra, que a gente não venha deixar que o desânimo, que os desesperos da vida, que as situações difíceis venham tirar-nos do caminho do Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, a permanecer fiel. Se existe alguém aqui hoje que está desesperado, desanimado com a sua situação financeira, profissional, que o Senhor possa fortalecer o coração dos teus filhos, Senhor, com a tua palavra, com as tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus provedor, Pai, e que o Senhor traz, Senhor, a provisão, o sustento, Pai, para as nossas necessidades. Então, que venhamos confiar nisso, Pai, descansar na sua fidelidade, nas suas promessas, no seu caráter, Deus, e que venhamos, Pai, a cada dia, Pai, aprendermos mais com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha abençoar aqueles que têm os seus próprios negócios, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha nos ajudar a dar as estratégias certas para que o negócio dos irmãos venham crescer, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Senhor, nos abençoar, nos proteger e nos capacitar a cada dia, Pai, olharmos para Ti, Pai, a não desviarmos o nosso olhar do Senhor, Pai. É em Teu nome que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.